Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês por que os fundos imobiliários e algumas ações podem ser muito impactadas pela recente deflação que nós tivemos, especialmente por ter vindo um IPCA negativo em julho de 2023. Claro, aqui não é nenhum clickbait, eu vou mostrar para vocês dados fáticos que mostram razoavelmente o porquê que essa ideia de deflação ou de inflação ela pode modificar muito a receita que algumas empresas vão receber ou que alguns fundos imobiliários vão repassar para nós como forma de rendimentos. Então, se você quer saber isso e muito mais, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você. Aqui no primeiro link da descrição tem o link para você ir direto para o nosso grupo do WhatsApp. Lá nós conversamos sobre diversos temas do mercado financeiro, desde as ações que no dia estão mais caindo, ou fundos imobiliários, ou aquelas ações que a gente imagina que podem ter alguma alta. Então, se você não quer ficar de fora de um grupo de pessoas que sim, gostam muito de conversar sobre bolsa de valores, ativos e querem enriquecer na bolsa, não perca a oportunidade de entrar no nosso grupo e, claro, se você gostou também de se inscrever aqui no nosso canal. Para que a gente possa continuar, você precisa entender o que é o IPCA. O IPCA, basicamente, ele congrega algumas informações de diversos setores. Primeiro, para que você enxergue, você tem dentro do IPCA uma cesta. Lá nós temos, por exemplo, itens saúde, itens de transporte, itens de lazer, moradia, etc, etc. Todos aqueles itens necessários para um ser humano sobreviver ou estar em sociedade. Exatamente por isso que, sabendo que esses itens são importantes, eles afetam no dinheiro que nós estamos gastando ou, em alguns casos, até mesmo economizando. Então, é só para você imaginar. Pensa que o ônibus que a gente pega para ir para o trabalho, ele ficou 50 centavos mais caro. Então, nós tivemos aqui um aumento no nosso custo de transporte. Só que aí, quando você vai no mercado, por exemplo, você percebe que o arroz, ao invés de estar lá seus R$30, ele está 28. Então, nós tivemos ali uma queda. Quando a gente congrega todos esses itens que são importantes para a sobrevivência, a gente chega num indicador comum que pode ter indicado para nós ou uma inflação ou uma deflação. Então, isso basicamente é o IPCA, é um índice que congrega quanto que o nosso dinheiro ele teve de perda nesse meio tempo ou ganho de potencial de compra. Depois que você entende isso, você precisa saber que algumas empresas elas são sim afetadas por esse indicador e claro, eu vou mostrar para vocês aqui na tela o que eu estou falando. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do IPCA, claro, o acumulado dele até então. Se você for perceber, como eu havia comentado, em junho de 2023 nós tivemos uma deflação, ou seja, 0,08 negativa. Então, se nós tínhamos um índice que estava mais ou menos em 3, agora ele já está ali nos seus 2,92. Então é mais ou menos essa a ideia que você precisa ter. Então se nós tivermos uma inflação aqui positiva, 0,23, aqueles 3 eles vão para 3,23. É basicamente essa ideia. O que acontece? Você vai perceber aqui que a variação no ano ela ficou basicamente aqui em 2,87. Se você olhar o acumulado dos últimos 12 meses, você vai perceber que nós estávamos em maio com 3,94 e reduzimos para 3,16. Por que disso? É só você puxar um pouco mais para trás. E aqui esse é um ponto muito interessante para nós. Se você for perceber, aqui nos meses de setembro, agosto e julho de 2022, nós tivemos períodos de alta deflação, muito puxados por conta que nós tivemos estímulos para os combustíveis, exatamente por isso nós tivemos uma deflação, porque houve uma queda que foi artificialmente levada para baixo e, claro, isso fez com que algumas pessoas se animassem muito na bolsa. No entanto, se você pegar alguns dos títulos indexados ao IPCA, você vai poder perceber, especialmente nos fundos imobiliários, que eles tiveram uma queda no seu rendimento, muito por conta do que aconteceu aqui dessa deflação. Não estou querendo dizer que por conta desse 0,08 nós teremos uma queda tão robusta quanto foram nesses meses aqui. Afinal de contas, aqui nós tivemos uns índices de redução ou de deflação bastante altos, diferentemente do de agora. Para você ter uma noção do que eu quero dizer, eu quero mostrar antes algumas empresas para você. Primeira, a Transmissão Paulista. Se ficou um pouquinho pequeno, eu já aumento aqui para a gente poder ter a exata noção do que eu quero falar. Você vai enxergar aqui que nós temos alguns itens importantes para você analisar. Aqui nós estamos falando das concessionárias, ou seja, a Transmissão Paulista ela é uma empresa que fornece um serviço de transmissão de energia. Para isso ela ganha uma RAP, que é uma receita anual permitida, e que dependendo do momento em que ela ganhou aquela licitação, ganhou aquele leilão, ela vai participar ou ela vai começar a ganhar essa receita. Essa receita é anualmente corrigida por algum indicador. Aqui você pode perceber que existem indicadores como IPCA e GPM, aqui ó, mais uma vez, e você vai perceber que as novas concessões elas são todas relacionadas ao IPCA. Olhando isso, portanto, você já consegue enxergar que a Transmissora Paulista, por conta de a sua maioria ter essa indexação IPCA, como nós podemos ver aqui,
é uma empresa que neste momento pode ser minimamente impactada. Afinal, 0,08 frente a tudo que nós tivemos de inflação não é tão impactante. Mas, claro, é interessante você ter essa noção, porque se acontecer de nós termos uma deflação tão grande como nós tivemos lá em julho a setembro de 22, isso pode impactar na nossa correção aqui. Além disso, nós temos também a Taesa, uma empresa que eu sei que também muitas pessoas gostam, e aí vocês vão poder perceber algo totalmente diferente. Por quê? Ela é uma empresa também do ramo de transmissão, relacionada com aquelas RAPs que eu comentei, e olha só os indicadores dela. Ela tem muito relacionado aqui ao IGPM. Mais uma vez, ó, você vai poder perceber, e aqui a gente já encerra mais ou menos, que aqui ela tem uma parte sim IPCA, só que a maioria desses contratos que ela tem estão ainda relacionados a IGPM. Se você olhar aqui algumas empresas que nós estamos falando da bolsa, estamos falando, claro, aquelas relacionadas com algum índice de correção nas suas receitas. Claro, existem outras empresas que serão afetadas, só que aquelas de transmissão são as que mais sofrem esse impacto no pequeno prazo. Afinal de contas, a cada ano há essa correção pelo IPCA ou pelo IGPM, e aí isso pode sim impactar na receita. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns fundos imobiliários. O primeiro deles é o Veritá 11, um fundo imobiliário de papel, que basicamente hoje tem uma carteira bastante indexada. Olha aqui, ó, o IPCA, 81,6% da sua carteira é relacionada a esse indicador. Claro, nós não teremos, como eu comentei, uma queda tão abrupta como nós tivemos lá atrás. Afinal de contas, é uma queda de 0,08, não é nada tão grande. Só que é importante, muito importante você saber que isso pode impactar. Só que nos fundos imobiliários, e aqui eu vou até conversar com você sobre isso, de que assim, os fundos imobiliários de papel, no geral, eles têm um delay, ou seja, eles têm um atraso em relação àquela correção que é posta no título. Então, imagina que hoje, em julho, aconteceu uma deflação de 1%. E em junho nós tivemos uma inflação de 2%. Significa que provavelmente em agosto eu receberei o meu título corrigido em 2%, porque eu tenho um atraso de mais ou menos 2 ou 3 meses. Agora, quando chegar ali mais ou menos setembro, eu vou receber com aquela deflação de 1% em relação àquilo que ocorreu em julho de 2023. Eu quero aproveitar também para mostrar um outro fundo imobiliário que é o MXRF11, ou seja, um dos fundos imobiliários de papel mais conhecidos e com mais cotistas que nós temos na Bolsa de Valores. E hoje você vai poder perceber o seguinte, ó, nós temos aqui uma carteira indexada com alguns indicadores. Primeiro deles, o IPCA, que hoje corresponde a 54% do total de CRIs que nós temos, e o CDI está aqui na casa dos seus 45%. Claro, nós temos alguns outros como os prefixados, IGPM, só que os principais que nós temos aqui são esses dois, e você vai perceber que aqui no MXRF você tem uma forte importância do IPCA. Afinal de contas ele corresponde dentro da carteira de CRI a mais ou menos 54% do total que ele tem. Claro, se você quiser saber um pouquinho mais sobre MXRF, eu fiz um vídeo que eu vou até deixar aqui no card para vocês, que eu explico todos os setores em que ele atua, porque o MXRF ele não está apenas na questão dos CRIs, claro, é a maior parte, mas ele também tem outros fundos imobiliários dentro do seu portfólio, e ele também tem permuta financeira. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse fundo, eu faço o convite para você assistir esse vídeo. Então, além de tudo isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque todas essas informações elas são importantes para você entender o quanto que indicadores macroeconômicos eles podem impactar na sua empresa e na forma que ela paga os seus dividendos ou rendimentos. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso e